Boa noite, meus irmãos. Como o padre disse, eu sou o Mike. Vou me apresentar porque pode ser que tenha alguém aqui hoje que não estava ontem, né? Então é importante. Sou o Mike, sou psicólogo, tenho um mestrado em psicologia pela UF e há 10 anos eu desenvolvo um trabalho muito específico voltado para o apostolado Provida. O que é o apostolado Provida? O apostolado Provida é o acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade para ajudá-las a não abortar, né? Então, o apostolado Provida tem muitas ramificações, mas a principal nos dias de hoje é essa, porque hoje o nascituro, o bebê que está em gestação, é o vulnerável que está em mais risco, né? Enfim. E por causa do apostolado Provida, eu desenvolvi esse trabalho com o tema da sexualidade. Ontem, nós conversamos sobre as raízes, as possíveis explicações para a existência da homossexualidade. Então, expliquei, apresentei a vocês algumas teorias, algumas explicações da origem da homossexualidade. Nós focamos muito no tema do desejo. Então, nós estudamos ontem o desejo para entender o fenômeno da homossexualidade. Hoje, nós vamos juntos estudar sobre algo muito importante, mais importante do que nós vimos ontem. Hoje a gente vai entender como nós fazemos um acolhimento e uma orientação da pessoa homossexual, seja aquela que chega na paróquia e ingressa em uma pastoral ou está participando da Santa Missa, ou seja alguém que é membro da nossa família. Então, existem alguns recursos que a gente pode utilizar para conversar com essa pessoa. De antemão, eu preciso recuperar 3 coisas que nós vimos ontem e que, enquanto cristãos, enquanto católicos, nós não fazemos. Quem estava aqui ontem, não sei se lembra, mas eu citei essas 3 coisas. Qual é a primeira coisa? Nós não nos direcionamos a alguém com a intenção de curar as pessoas. Lembram disso, quem estava ontem? Então, a nossa proposta é apresentar a essa pessoa um Deus de amor, um Deus que é presente, um Deus que se entregou na cruz por ela, e aí, a partir desse encontro de amor, essa pessoa faz uma escolha, não sobre o que ela sente, que nós vimos ontem, que nós não escolhemos os nossos desejos, lembra? O desejo ele é involuntário, mas a pessoa ela faz uma escolha sobre o modo de vida. E se o desejo que ela tem pelo mesmo sexo vai desaparecer, vai diminuir, a gente não sabe. Isso é algo da pessoa, do coração da pessoa com Deus. O nosso objetivo aqui é apresentar Deus e, a partir desse encontro, ajudar a pessoa a viver uma relação de amizade e de amor com Ele, suficientemente capaz de fazê-la, como todos nós, abrir mão dos pecados. Sim ou não? Né? É da nossa relação de amor com Deus que a gente passa a não querer mais ferir o coração dele. E a gente começa a renunciar ao pecado, não é assim? Então essa é a nossa proposta. A segunda coisa que a gente não faz, inibir a pessoa. Em que sentido? Dizer para ela que ela tem que ignorar o que ela está sentindo, que ela tem que fingir que isso não existe. Isto é, de alguma forma, problemático. Por quê? Na psicologia a gente estuda e aprende que quanto mais a pessoa finge que alguma coisa não existe, mais isso vai se alimentando e vai crescendo. Então, nós precisamos ter a coragem de olhar as nossas limitações, pessoalmente. Né? É difícil, né? A gente vê uma miséria, a gente vê uma má inclinação, a gente quer fingir que aquilo não existe. Mas, para a gente conseguir superar e aprender com aquilo, nós precisamos ser capazes de, Senhor, eu tenho essa miséria, eu tenho essa dificuldade, sinto muita vergonha, não queria ter, mas ela existe. Vou precisar trabalhar isso aqui. Preciso da sua ajuda, preciso dos sacramentos. Então, quanto mais a gente ignora as nossas limitações, mais aquilo aparece sem que a gente perceba na nossa vida. E a gente não pode transportar isso para as pessoas. Então, a gente não pode, além de tentar curar os outros, que essa nunca foi a proposta da igreja,
tentar inibir as pessoas. E a terceira coisa que a gente não faz é tentar forçar a pessoa a viver aquilo que nós optamos por viver. O Evangelho é um convite, né? Jesus ele convidava as pessoas e convida até hoje. Então eu não posso forçar ninguém a aceitar um modo de vida, a aceitar a verdade. Tem que ser uma escolha voluntária. Bom, fechado essa recapitulação, o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é algo simples, mas é organizado. Então, é um método de evangelização organizado. Para começar, vamos para a parte prática. Então, beleza, Mike, chegou uma pessoa que é homossexual na minha paróquia, na minha pastoral, ou meu sobrinho, meu primo, meu filho, minha filha, comentou comigo que é homossexual. O que eu faço? Quais são as estratégias? A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, nós, nessa época, temos a tendência de querer resolver tudo na conversa. A conversa, ela é importante e vai ter um momento da conversa. Só que a gente não pode esquecer que nós somos cristãos e que as almas se ganham de joelhos. Então, às vezes, a gente tem ali um familiar que está numa situação difícil, que está longe de Deus, ou conhece alguém e a gente quer ganhar essa pessoa no argumento, sabe? Provar para aquela pessoa que a vida que ela está vivendo é errada, que as escolhas que ela está fazendo são erradas, e a gente se esquece de primeiro nos mover pelo mundo espiritual. Então, hoje em dia, quando eu converso com algumas pessoas que são cristãs, que são católicas, e que me procuram trazendo situações das famílias delas, né? Essa situação está acontecendo na minha família, o que eu falo para o meu esposo, o que eu falo para o meu filho, o que eu falo para o meu irmão, né? Me dá uma luz, me dá uma direção. Isso existe, mas às vezes eu pergunto, ok, eu vou te apresentar um método, vou te apresentar um caminho, mas você já fez um jejum pela conversão da sua mãe? Você está fazendo uma penitência pela conversão do seu filho? A gente não pode esquecer o exemplo que a gente tem dentro da igreja. Santa Mônica ficou décadas, não é? Rezando pela conversão de Santo Agostinho. E aí, às vezes, a gente não tem a paciência também de se sacrificar por uma alma da nossa família ou da nossa pastoral. Então, a gente tem que ter essa consciência. Cara, chegou alguém em qualquer condição que eu sei que está afastada de Deus e eu sei o quanto é maravilhoso viver unido a Deus, eu vou sim me preparar para conversar com aquela pessoa. Mas porque junto da preparação eu não faço um propósito de oração, eu não faço um jejum, eu não faço uma penitência? Isso precisa voltar a fazer parte da nossa vida enquanto paroquiano, enquanto cristão. Beleza, gente? Então a gente caminha pelo mundo físico, a gente se prepara para conseguir conversar, mas a gente não pode esquecer da vida espiritual, da graça. Pedir a Deus a graça da conversão daquela pessoa, que aquela pessoa se abra à conversão. Isso aqui é muito importante, porque senão a gente vai ficar mais no lugar de debater e de discutir para tentar vencer no argumento do que preparar o terreno daquele coração para a conversão, beleza? Então, primeira coisa, isso não é só para a evangelização de pessoas homossexuais, para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa da nossa vida que nós percebamos que o Senhor colocou ali para ser pastoreada, para a gente conduzir a junto dele, eu preciso, cara, vou começar a colocar essa pessoa no meu terço, vou fazer um jejum e vou oferecer a conversão dessa pessoa, vou fazer uma penitência, tá frio? Hoje eu vou tomar um banho gelado pela conversão daquela pessoa. Precisamos voltar a fazer essas coisas, por amor a Deus e por amor àquela alma também. Certamente, se estamos aqui, alguém rezou por nós. Se não foi alguém da nossa família, foram os religiosos dentro dos conventos e da clausura. Amém? Vamos lá. Então, espiritualmente, primeiro passo, voltar a fazer jejum, fazer as nossas orações,
e fazer penitência pela conversão das pessoas. Outra coisa que a gente precisa ter, paciência. O significado da palavra paciência, não sei se vocês sabem, é saber sofrer. Paciência, saber sofrer. E às vezes, quando nós estamos diante de uma situação em que alguém que nós amamos, ou um amigo, ou alguém que chegou na paróquia e está distante de Deus, nós não sabemos sofrer as demoras daquela conversão. Sabe por quê? Porque a gente esquece do nosso processo de conversão. Como se nós sempre tivéssemos a relação que nós temos hoje com Deus. E não foi assim. Foi também um processo para a gente. Para alguns, essa conversão teve uma data muito marcante. Foi lá, fez um retiro e aí teve um encontro pessoal com Deus e a vida mudou. Para outros, foi realmente um processo às vezes muito longo, de décadas, de anos passando e Deus trabalhando naquele coração. Então eu não posso me colocar à disposição de acompanhar alguém no processo de evangelização se eu não tenho a consciência de que eu tenho que saber sofrer. E saber sofrer é o quê? A pessoa não vai mudar no meu tempo. Que se fosse no nosso tempo, seria instantâneo, maravilhoso. A gente ia falar de Deus, de Jesus, a pessoa ia se converter e acabou. Mas não é assim. As coisas têm um tempo para acontecer. E eu preciso saber sofrer as demoras da conversão de alguém. É difícil. Porque às vezes é um companheiro de pastoral, às vezes é alguém da família, que eu estou vendo que está pecando e a vida está se destruindo e está longe de Deus. Mas o meu coração, o coração de um cristão que pensa de forma estratégica, ele vai saber o quê? Senhor, eu estou rezando, estou fazendo jejum, estou fazendo penitência, estou conversando quando dá, e eu preciso entender que essa conversão leva um processo, não é no meu tempo. Beleza, gente? Então, a primeira coisa, ter paciência com o tempo de conversão das pessoas. É difícil, principalmente quando essa pessoa mora com a gente, que a gente está preocupado, né? Enfim, mas eu preciso saber sofrer e ir entregando esse sofrimento para Deus, né? Para não ficar perdido. A outra coisa, e aí agora eu falo, não apenas em matéria da evangelização de homossexuais, eu falo também para os pais que estão aqui, que têm filhos pequenos, adolescentes, avós, tios. Todo o processo de evangelização precisa de um método. O que é método? É como fazer. Eu preciso saber como fazer alguém se encontrar com Deus. E todo método, ele necessita de um objetivo. Então, por que eu falei que isso era também para os pais? Porque o processo de evangelização, ele, na verdade, é um processo de educação. Eu vou formando aquela alma para a vida verdadeira, a vida com Deus. Então, isso é evangelização. É um processo de educação. Eu vou formando aquela alma. Educação a gente pode entender como dar forma a alguma coisa. E evangelização eu estou dando forma a uma alma da vida verdadeira. Beleza, gente? E aí, por que eu sinalizei que isso era importante para os pais? Porque às vezes os pais, e aí pais, professores, profissionais de educação, não têm uma ideia de quem eles querem formar ao fim do processo de educação. Então, para evangelizar e para educar, eu preciso ter um modelo, eu preciso saber quem eu quero que o meu filho seja com 18 anos, entenderam? Método é como eu vou fazer, mas para eu conseguir saber como eu vou fazer, eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter um modelo. Porque se eu não tenho objetivo, se eu não tenho um modelo, eu não sei quais passos eu vou precisar dar. Então, tanto no que diz respeito à evangelização, quanto à educação geral de um ser humano, eu preciso de um modelo. Então, se hoje tem um pai e uma mãe aqui que não tem um modelo de ser humano que quer que o seu filho seja aos 18 anos, isso é preocupante. Porque se eu não sei o modelo que eu quero formar o meu filho, eu vou jogando um monte de conteúdos, cruzo os dedos e torço para que dê tudo certo. Então, uma educação e uma evangelização que tem um modelo, que eu sei aonde eu quero chegar,
tem mais chances de dar certo. É óbvio que no percurso algumas questões vão aparecer. Nem tudo aquilo que eu planejo num processo de educação ou de evangelização vai dar certo. Mas eu preciso ter esse modelo. Então, isso acontece em algumas linhas da psicologia, não são todas as linhas, mas algumas linhas da psicologia, elas trabalham com a ideia da resolução de uma questão a partir de um modelo. Então eu preciso de um modelo para que, a partir desse modelo, eu consiga conduzir a pessoa. Em síntese, eu quero chegar lá em Brasília, eu preciso saber como que eu vou chegar, para eu conseguir chegar com segurança, para eu conseguir chegar bem. Isso serve para a educação geral e para a evangelização. Beleza, vamos dar um outro passo. As pessoas, em geral, elas querem duas coisas. Elas querem ser amadas e conhecer a verdade. E isso é importante porque isso vai compor o nosso método de evangelização. Isso vai aprimorar a nossa escuta na hora de acolher qualquer pessoa, e também os homossexuais. Então eu preciso saber que qualquer pessoa do mundo tem uma necessidade muito grande de amor. E o que é esse amor? Ser vista, ser reconhecida, ser querida, ser lembrada. As pessoas querem ser amadas, gente. Isso é um fato. Não tem para onde correr, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas têm uma necessidade de conhecer a verdade. Às vezes, essa necessidade de conhecer a verdade, ela está encoberta ali por causa dos pecados, por causa da cultura que distorce o que é bom, mas esse desejo de conhecer a verdade existe dentro dos nossos corações. Então, eu preciso entender que, para o meu método, o meu caminho de acolhimento, de orientação de qualquer pessoa, e nesse caso específico dos homossexuais, eu preciso saber. Qualquer pessoa que chega, ou qualquer pessoa da minha família, quer duas coisas: ser amada e conhecer a verdade. E a minha escuta vai ficar aprimorada a partir que eu entenda essas sentenças, beleza? Vamos seguir. O vínculo, ele precede a catequese. O que isso quer dizer? Existem muitas formas de evangelizar alguém. Então, às vezes, você foi chamado para dar uma pregação. Você vai lá, dá uma pregação, joga a rede, Deus queira que pesque muitos peixes e eles permaneçam na igreja. Mas esse encontro pessoal com a pessoa, seja na pastoral ou na família, não é uma pregação. Você não está dando uma pregação. Você está construindo um vínculo com a pessoa. Isso quer dizer que a gente tem que abandonar a verdade ou distorcer o que é certo e o que é errado? Não. Mas eu tenho que ter em mente que, primeiro, quando Deus coloca alguém na minha vida, ou quando eu percebo que tem alguém próximo a mim, interessado na vida com Deus, mas que está numa vida de pecado, eu preciso entender que, primeiro, eu preciso ganhar aquele coração. Eu preciso criar vínculo com aquela pessoa. Se no meio dessa construção do vínculo, a pessoa me perguntar sobre uma questão moral, ou se algo é certo ou errado, eu pergunto. Mas eu preciso ter a consciência que, primeiro, eu preciso fazer com que aquela pessoa reconheça que eu a amo. Sabe por quê? Porque se a pessoa não entende que eu a amo, se ela não entende isso, vai virar um conflito de argumento. Só uma pessoa que entende que eu a amo, pode ser que o que eu diga confronte a ideia de mundo, confronte a ideia de sexualidade dela. Mas ela vai pensar logo em seguida, mas cara, é o meu amigo Mike. Eu sei que ele me ama. Então ele não está, ainda que eu não goste do que ele está falando, mas na cabeça dela, né? Na visão dele, ele está me fazendo um bem. Então, por que não ouvir? Vocês entendem? Então, às vezes, a gente quer evangelizar um familiar, a gente quer evangelizar um amigo ou uma pessoa que chegou na igreja e a gente quer sair jogando preceitos, jogando versículos para ela, achando que isso vai fazer com que ela se converta. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Se isso for algo
fluido e natural no meio da conversa, vamos fazer. Mas eu preciso entender, cara, vou me aproximar dessa pessoa, vou ouvir a história de vida, vou ganhar esse coração, vou falar assim um versículo ou outro, vou falar sobre Deus, mas a minha primeira intenção é fazer com que essa pessoa reconheça que eu a amo. Como eu vou fazer isso? Não sei, mas eu preciso ser estratégico. E aí vocês podem estar pensando, nossa, mas parece algo muito maquinado, né? Eu vou chegar na vida da pessoa, vou mostrar que eu a amo para ganhar o coração dela e aí ela confiar em mim. Mas se nós formos ver as atitudes de nosso Senhor Jesus, não era assim que ele fazia com as pessoas? Ele se aproximava, todo mundo ficou horrorizado que ele foi comer na casa de Zaqueu, né? Zaqueu sendo cobrador de impostos. Mas era desse jeito. Nosso Senhor não chegou para Zaqueu e falou, ó, você está em pecado, se você não se converter, você vai morrer e vai para o inferno. Não, eu vou jantar na tua casa, vou almoçar na tua casa hoje. E aí, nesse caminho, ele foi ganhando o coração de Zaqueu. Olha a estratégia de Nosso Senhor. E aí, às vezes, a gente quer ir para a briga. Quem no Evangelho ficava jogando o versículo em cima dos outros? Eram os fariseus, que usavam disso para se sentir superior. Eu não estou dizendo que os versículos e os preceitos não podem ser usados numa conversa. Estou falando de intenção. Eu me aproximo, porque no fundo a gente tem que amar mesmo as pessoas, né? Não tem essa questão, não tem uma questão de não amá-las. Nós temos que amar. E aí, conforme for, a gente vai ganhando a confiança para aí sim conseguir apresentar o Evangelho, a vida com Deus. Não sei se vocês têm familiaridade, mas um grande exemplo disso para nós são os jesuítas, os missionários religiosos que vieram para o Brasil catequizar os índios. Gente, eles chegaram aqui, nem a língua dos índios eles entendiam. Né? E eles precisaram ser o quê? Estratégicos. E às vezes, na hora que nós pensamos em evangelizar, a gente é zero estratégico. A gente acha que é só, como eu falei, jogar as coisas, né, criticar e apontar e aí dizer que a pessoa vai se converter. Não, eu preciso ser estratégico. E uma das estratégias é me aproximar. Ouvir, conversar, saber a hora de pontuar algumas questões. Então, na nossa vida pastoral, na nossa vida familiar, saber o momento de fazer algumas colocações também é importante. Ah, mas você está negligenciando a verdade. Não, eu estou sendo estratégico. Não é agora. E, gente, se nós pedirmos a Deus, se nós tivermos intimidade com o Espírito Santo, Ele dá discernimento para a gente. Não é? Ciência, inteligência, sabedoria, discernimento não são dons do Espírito? Então, se a gente pedir ao Espírito Santo que nos dê os dons, Ele vai tocar o nosso coração e falar, filho, não é agora. Não é no meio do almoço de domingo que você vai falar isso. Não é no meio do Natal que você vai conseguir ganhar aquele coração. Silencia e chama num canto em outro momento, para não me demorar muito. Então, nós precisamos dessa estratégia. Precisamos ser estratégicos na hora de evangelizar. Então, a criação do vínculo é o primeiro passo dentro da pastoral. Eu sei que gera, às vezes, um desconforto, né? Saber que tem alguém que está frequentando a nossa pastoral, que está afastado, que está fazendo algo errado, mas vamos ser estratégicos. Não é abandonar a verdade, eu me aproximo, tento ouvir, tento entender, para que aí aquela pessoa passe a confiar em mim. Segunda coisa muito importante, eu preciso, aí, no caso todos nós, no processo de evangelização, promover encontros daquela pessoa com Deus. Por quê? Nós não estamos apresentando uma ideia. Eu não estou apresentando a ideia de um filósofo que vai transformar aquela vida, ou de um político que vai... Não, eu estou apresentando uma pessoa, Jesus Cristo. Então, sim, eu vou ser estratégico, eu vou me aproximar, eu vou ganhar confiança, eu vou criar vínculo, mas eu tenho que sempre lembrar
Eu não estou apresentando à pessoa um conjunto de regras que ela vai viver e que a vida dela vai mudar por causa disso. Eu estou apresentando uma pessoa que quer relacionamento, que quer intimidade. Ou seja, eu também preciso ser capaz de criar oportunidades para aquela pessoa ter um encontro pessoal com Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente não, jovem, nós tínhamos um grupo de amigos e um dos nossos amigos estava muito distante de Deus, assim, né? Enfim, estava no mundo. E aí um amigo meu, na época, não trabalhava e ele falou assim, olha, estou muito preocupado com esse nosso amigo e tal, mas eu não trabalho. Então, olha a estratégia dele. Vou começar a trabalhar para que com o meu primeiro salário eu pague o retiro dele para que ele faça um encontro pessoal com Deus. Porque se eu chamar e ele tiver que pagar, talvez ele não vá. Mas eu dizendo que eu paguei, convidando, ele vai. Então, olha a estratégia desse jovem, né? Ele foi lá e pagou o ingresso do amigo, para o amigo ter esse encontro pessoal com Deus. Então, nós precisamos ser promotores do encontro pessoal com Deus para essas pessoas. É uma Santa Missa, é um grupo de oração, é uma palestra, é um retiro, é uma caravana para Canção Nova. Gente, eu não sei. Aí vai do discernimento que Deus vai dar. Mas a gente precisa lembrar, nós não estamos apresentando um conjunto de regras. Estamos apresentando uma pessoa que é Deus, Jesus, que é capaz de transformar a nossa vida. Então não dá para esquecer disso, porque senão vira um conflito de ideias e a gente não quer isso. Terceira coisa importante, e tudo isso eu estou apresentando a base para depois mostrar a vocês como que a conversa pode acontecer. Vou fazer isso, mas primeiro a gente tem que criar a base, igual a gente fez ontem no que diz respeito ao fenômeno, né, da homossexualidade. A terceira coisa, que é muito importante, eu preciso ser ou buscar ser uma pessoa preparada. Por quê? Chegou uma pessoa na minha paróquia, percebi que eu posso pastoreá-la, ela está interessada, seja de qualquer realidade. Eu crio um vínculo, eu crio oportunidades para essa pessoa ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas eu não me preparo para a realidade que ela está vivendo, pode ser que algumas coisas realmente eu não consiga esclarecer. Então faz parte do processo de evangelização, do processo de educação dessa alma, eu ter conhecimento daquilo que eu estou me colocando à disposição a viver. Vou dar um exemplo. É importante que os membros da pastoral familiar conheçam a realidade das famílias, não é? E os documentos que descrevem a realidade dessas famílias, né? Ou seja, chegou um casal novo na minha paróquia e eu sou da pastoral familiar, eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber alguma coisa sobre vida matrimonial, sobre contraceptivos, sobre educação dos filhos. Eu preciso ter uma mínima noção disso. Porque senão, na hora em que a pessoa me perguntar ou que eu estiver pastoreando, eu vou recuar. Porque realmente eu não sei o que dizer, eu tenho medo de falar e está errado. Então, a evangelização, de alguma forma, ela nos convoca a aprender. E, gente, para mim, isso é uma coisa muito linda. Eu estar em casa, perceber que eu faço parte de uma pastoral X e que naquela pastoral tem uma incidência maior de um perfil de pessoas ou de um perfil de questões e eu reservo um tempo da minha vida para estudar aquela situação para acolher os meus irmãos. Então, quando você vê um vídeo, quando você faz um curso online de um bom católico, quando você compra um livro, você está amando as pessoas. Vocês entendem isso? Você está amando os seus irmãos, porque você está se preparando para acolher e para orientá-los. Então faz parte também eu ser uma pessoa preparada. Vou estar 100% preparado? Não, mas alguma coisa eu preciso me convocar, eu preciso me coçar. Eu falo com os meus amigos próximos, vocês têm que se coçar, cara. Não dá para contar apenas com, o Espírito Santo vai agir. Gente, quer me matar é eu ouvir as pessoas colocarem a conta só no Espírito Santo, entendeu? Como se Deus não nos tivesse dado um cérebro. Deus deu pra gente um cérebro, pra gente entender algumas coisas.
E às vezes, eu não sei se vocês sabem, mas tem um pecado que se chama pecado da presunção. Já ouviram isso? É o pecado de você tentar contra Deus. E às vezes a gente faz isso, porque eu não quero me responsabilizar, eu não quero me implicar na evangelização daquela pessoa. E aí quando aquela pessoa chega com uma demanda para mim, eu tiro o meu corpo dizendo, o Espírito Santo vai agir, eu não tenho conta disso. Como não? A responsabilidade, obviamente, toda daquela evangelização não é minha, mas alguma coisa eu poderia fazer. Mike, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de ler, então você vai estar rezando. Vamos rezar pela conversão das pessoas. Beleza, gente? Então, a terceira coisa, nesse processo de dar base para o acolhimento e orientação de qualquer pessoa. O terceiro campo, e aí eu falo de forma muito específica para a pessoa que é homossexual, né? Para o acolhimento e para a orientação da pessoa que é homossexual. Se vocês lembram daquilo que nós conversamos ontem, nós estudamos juntos que sexualidade e afetividade são faces da mesma moeda e que todos os seres humanos possuem necessidades afetivas, necessidade de atenção, de carinho, de cuidado, não é? De ser visto, de ser reconhecido, são necessidades afetivas. Essas necessidades afetivas, dentro do matrimônio, elas vivem uma situação muito especial. Por quê? Que de alguma forma o marido é o ser humano mais próximo da esposa e a esposa do marido. E eles estão ali de alguma forma suprindo as necessidades afetivas um do outro. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Né? O marido supre as necessidades de atenção, de escuta, né? A esposa também, de acolhimento, de orientação do esposo. Ok. A pessoa que é homossexual, como todos os seres humanos, são convidadas à castidade, a depender, obviamente, do estado de vida. Então, casados precisam viver a castidade, noivos precisam, solteiros precisam, homossexuais precisam, religiosos precisam, sacerdotes precisam. Dentro, obviamente, de cada estado de vida. E aí lembra do que a gente conversou ontem, castidade não é a repressão, castidade é a ordem da sexualidade. Então, cada estado de vida vai ter uma ordem para a expressão da sua sexualidade. Se você não estava ontem, assiste a aula, né, a palestra, lá vai entrar no YouTube. E aí, quando a gente olha para a pessoa homossexual, existe uma questão muito especial. Por quê? Porque essa pessoa, ou qualquer uma que seja chamada à vida que não seja matrimonial, ela vai continuar tendo as necessidades afetivas, sim ou não? E se a comunidade não integrar a rede afetiva dessa pessoa, pode ser que essa pessoa acabe deslizando, procurando solucionar essas necessidades afetivas aonde, gente? No mundo. Dá para entender? Dentro da relação matrimonial, isso acontece naturalmente. A pessoa, por uma questão de vivência da castidade ordenada, da sexualidade, compreendendo como tem que viver, ela não vai ter alguém próximo que ela possa reclamar. Tu não está me dando atenção, você não está ouvindo o que eu estou falando. Ela não vai ter isso, não é? Isso quer dizer que ela sofre mais? Não, é o estado de vida dela, é o caminho de salvação dela. Mas a comunidade precisa abraçar essa pessoa. Por quê? Porque às vezes essa pessoa, sei lá, não vai ter outras para almoçar no domingo. Vocês estão entendendo? E nós somos seres humanos. Nós precisamos de outros seres humanos. Então, qualquer pessoa que não esteja dentro de um vínculo matrimonial, ela precisa ser integrada dentro da comunidade paroquial de uma forma onde ela consiga se sentir amada, reconhecida, acolhida, coisas que acontecem dentro de uma família. E que se a pessoa se absteve de construir uma família, isso pode ser um pouco precário para ela. Tá dando para entender? Né? Então, a pessoa que é homossexual, que se encontrou com Deus, que vive uma relação de intimidade, de amor e de amizade com Deus, né? Ela vai, nossa,
para não magoar o coração de Deus e entendendo por que eu fui feito, eu vou me abster do relacionamento com alguém. Mas eu continuo com necessidades afetivas, né? E aí, onde eu vou encontrar alguém que me veja? Alguém que cuide de mim quando eu estou doente? Alguém que me visite quando eu estou no hospital? Somos nós. Por que a gente precisa ter atenção a isso? Porque é muito fácil eu falar, a igreja está aberta para os homossexuais, só vim sentar aí e participar. E aí, quando a missa acabar ou quando os eventos acabarem, todo mundo ir embora e a pessoa continuar no canto sozinha, sem ninguém a vendo. E eu preciso ter uma atenção especial. Beleza, gente? Então, a vida afetiva precisa integrar o nosso método de evangelização. Eu preciso ser capaz de inserir qualquer pessoa, obviamente, mas aquelas que se abstiveram de construir uma família, temos que ter essa atenção. Vou dar um exemplo. Eu tive um paciente que ele vivia no regime de uma nova comunidade, tipo Canção Nova, Comunidade Shalom, conhecem, né? E dentro dessa nova comunidade, ele era celibatário. Então, ele vivia com outros irmãos celibatários. Só que a rotina da casa era muito intensa, eles saíam muito para a missão, muito para a missão, muito para a missão. E aí, certa vez, ele veio contar para mim que, antes de entrar para a comunidade, ele teve um envolvimento homossexual, antes. E aí, depois que ele entrou na comunidade, ele voltou a conversar com o rapaz que ele teve esse envolvimento homossexual. E aí teve um dia que ele chegou próximo de entrar na casa desse rapaz. Só que aí, né, ele teve um clarão e voltou. E aí na terapia a gente foi conversando, e se você não estava aqui ontem, né, eu expliquei ontem, nós psicólogos, temos a liberdade de relatar alguns casos, desde que a gente não exponha o nome, né, as características que dê para identificar a pessoa. E aí, na terapia, a gente foi tentando entender ali o que tinha acontecido para que ele, das mensagens, ele tivesse ido até a casa do rapaz. E ele falou, Mike, naquele dia, olha o que ele disse. Ele falou, naquele dia, eu estava doente e eu queria que alguém cuidasse de mim. E foi ele que me mandou mensagem, perguntou como eu estava. E aí vocês vão dizer, nossa, mas que pessoa carente. Existe um processo de amadurecimento espiritual aonde a gente vai crescendo em santidade ao ponto de, como os grandes santos, a relação com Deus nos bastar. Sim ou não? Mas enquanto a gente está nesse processo, temos que ter atenção com a nossa vida afetiva, porque eu conheço muitas pessoas que se meteram em buracos na vida porque queriam suprir uma necessidade afetiva. Sim ou não, gente? Sim, né? E foi a situação dele. Então, precisamos cuidar das pessoas nesse sentido afetivo. Quarto ponto, indicar as pessoas a fazerem a direção espiritual. Por quê? É na direção espiritual que elas vão ser acompanhadas, que o sacerdote vai conhecer aquele coração, vai conhecer aquela alma, vai perceber as virtudes necessárias que aquela pessoa tem que desenvolver. Então a gente está construindo o terreno para chegar realmente no momento da conversa. Como que essa abordagem ela pode ser feita? Tem duas situações. A primeira, quando é um filho que fala para o pai que é homossexual. Então, essa abordagem é uma. Segunda abordagem, quando é um membro de pastoral que ou começa a frequentar a pastoral e a gente tem notícia que a pessoa é homossexual, ou a pessoa conta dentro da pastoral, por coordenador de pastoral. Então, são duas situações diferentes que vão exigir um método diferente. Beleza, gente? O que é um método? Lembra que eu falei? É o como fazer. Como eu vou apresentar o caminho de santidade para o meu filho que se diz homossexual, não é a mesma forma que eu vou apresentar para a pessoa que chegou na paróquia. Meu filho tem um tipo de relação, tem uma idade diferente dessa pessoa, beleza? Então eu tenho que ter essa consciência. O método para o filho é diferente do que para os adultos ou aqueles que chegam para a paróquia. No que diz respeito aos filhos, os pais, às vezes, eles cometem um erro muito grande
em matéria de sexualidade, mas em matéria de qualquer outro assunto, que eles só conversam com os filhos quando o problema acontece. Então eles ficam, preocupados e realmente têm que se preocupar, paga a conta, limpa a casa e cuida de um parente que está enfermo. Só que, lembra que eu falei que a educação é um processo de dar forma? Eu preciso saber o objetivo, o modelo que eu quero chegar? Então, o diálogo precisa ser implementado dentro de casa. Ou seja, para que o meu filho ouça o que eu tenho a dizer com mais clareza e com mais facilidade, eu preciso, desde que ele é pequeno, começar a criar momentos de diálogo na minha casa. Eu não posso esperar ele me trazer um problema, porque aí a conversa vai ter que acontecer, E às vezes os pais, por inexperiência em matéria de sexualidade ou por medo, por não saber falar, ficam em silêncio, veem as coisas, ficam só rezando no canto. Rezar é importante, mas conversar também. Então, as famílias precisam ter esse momento de desliga a televisão, guarda o celular, vem sentar aqui para a gente conversar. Hoje nós vamos conversar sobre, um exemplo, tá, gente? Como se portar à mesa. Hoje nós vamos conversar sobre defeito dominante. Hoje nós vamos conversar sobre o comportamento na escola. Hoje nós vamos conversar sobre vocação. Hoje nós vamos conversar sobre a pastoral que os pais precisam, desde pequeno, porque isso vai criando confiança. A criança, o adolescente vai percebendo que quando o pai chama para conversar, não é para dar esporro, não é para brigar, não é apenas para corrigir, mas é um ato de amor. Então, se desde pequeno, dentro de casa, há um diálogo, a criança vai entender que aquele momento não é o meu pai tentando me controlar, não é meu pai tentando dizer como eu tenho que viver, é o meu pai me amando, é meu pai me orientando. Então, os pais precisam desenvolver. E eu espero e torço e rezo para que vocês repliquem isso na vida de vocês, com os amigos de vocês. Se vocês já fazem isso, maravilha, mas comecem a falar sobre isso. Ah, Mike, mas se o filho, adolescente ou criança trazer o problema, eu vou ter que conversar. Vai, mas é muito mais fluido, muito mais tranquilo quando a gente vai construindo esse ambiente de diálogo em casa. Ah, mas o meu pai não conversava comigo. A minha mãe nunca falou comigo sobre sexualidade. Então, vamos conversar sobre isso, Vamos fazer um grupo de estudos dentro das pastorais para começar a se preparar para esse momento. Beleza, gente? Então tem que ter esse diálogo que vai construir a confiança. Obviamente que a conversa pontual diante de um problema vai acontecer, mas como eu falei, é muito mais fluido, muito mais fácil quando essa conversa acontece dentro de uma dinâmica de diálogo de anos. Outra questão com os filhos. Ontem eu comentei com vocês como que a cultura, de alguma forma, pode interferir na percepção que as pessoas têm da realidade, lembra? Então, às vezes, só um parênteses. Eu não sei se vocês lembram que, de tempos em tempos, o Brasil vive ondas de tentativa de legislação sobre a linguagem neutra. É ondas, Então, se tem uma onda, a linguagem neutra, a galera vai, briga e recua. Aí daqui a pouco tem outra onda. Por que existe essa tentativa de legislação sobre linguagem neutra? Primeira coisa, que a nível de língua portuguesa, enquanto língua, idioma, isso é completamente errado, não tem fundamento. Segundo, que as pessoas que tentam implementar a linguagem neutra, elas sabem que nós pensamos com as palavras, sim ou não? Nós pensamos em português. Olha que malícia! Se eu mudo as palavras ou o conceito das palavras para uma criança, eu posso, talvez, mudar a forma como essa criança enxerga a realidade. Obviamente que a realidade ela não precisa de defesas, ela se impõe. Mas se eu massifico isso para a criança, eu vou impondo a ela uma outra forma de enxergar a realidade. Então, se eu digo para as crianças
que não há uma identidade natural no ser humano, pode ser que ela vá crescendo e passe a acreditar nisso. Porque mudanças de linguagem podem causar mudanças de mentalidade. Isso é muito perigoso. Por isso que os pais, em qualquer fase da vida, precisam ter atenção ao ambiente que o filho está. É a escola, é a série, é o filme. O que meu filho está assistindo na Netflix? O que meu filho está vendo no celular? Gente, já peguei casos, vou falar bem rápido. Uma vez uma mãe me mandou mensagem desesperada: Mike, minha filha de 4 anos assistiu um vídeo pornográfico no meu celular. Eu falei, mas como que isso aconteceu? Aí ela falou que foi fazer comida, deixou a menina de 4 anos no celular, vendo TikTok, e o TikTok, o algoritmo do TikTok, ele não é tão parecido com o do Instagram. O algoritmo do Instagram, ele cria um perfil e vai te sugerindo vídeos e imagens a partir dos seus likes, a partir do tempo em que você fica na tela. O algoritmo do TikTok não, é muito mais aleatório. Tem um perfil, obviamente, porque isso é lucrativo, mas é mais aleatório que o Instagram. E aí, essa menina de 4 anos estava com o celular da mãe, viu um vídeo de 2 mulheres se beijando. Nesse vídeo tinha uma hashtag, sabe hashtag? Ela clicou, foi para a página do Google. Na página do Google, a primeira coisa que abriu foi um site pornográfico. A menina clicou e viu, né? E gritou e falou, mãe, a mãe foi ver e tal. Ela falou, o que eu faço? Falei, agora a gente vai ter um grande trabalho. Por quê? Não se atentou ao ambiente dos filhos, né? Tem que estar atento. Mike, você está dizendo que a pessoa vai desenvolver o desejo homossexual a partir da cultura que ela está envolvida? Não estou dizendo isso, a gente viu ontem, né? O ambiente pode, por uma questão de fragilidade da questão neurológica do adolescente, fazer com que ele tenha comportamentos que ele não queira ter. E na repetição desses comportamentos, aí sim, a pessoa pode adquirir um desejo. Beleza, gente? Vai naturalizando. Desenhos, enfim, tem que estar atento. E aí, vamos lá para a questão das etapas da abordagem. Então, como que eu faço esse acolhimento? Seja em casa, seja dentro da paróquia. Lembrando que o nosso objetivo não é vencer um debate. Não quero vencer um debate, eu quero apresentar Deus, um Deus de amor, um Deus que é suficientemente capaz de preencher a vida daquela pessoa ao ponto dela viver uma vida de felicidade tão grande que pecar já não vai mais fazer sentido para ela, já não vai mais querer. Ainda que ela deslize, ela já não vai mais querer. Porque essa relação com Deus é suficientemente capaz de dar ânimo, de dar força e felicidade para ela, mesmo diante das renúncias. Beleza, gente? E aí, primeira coisa, algo que a gente já viu, o primeiro passo da abordagem. O vínculo, o relacionamento, ele precede a catequese. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso criar esse vínculo e entender a pessoa que eu estou me aproximando. Entender que no sentido da pessoa que é homossexual, é uma pessoa que às vezes tem muito medo da rejeição, já passou por uma situação de violência em casa, né? Então eu preciso entender o contexto daquela pessoa para ajudá-la de forma mais específica, né? Sem isso, eu vou estar às vezes jogando pérolas aos porcos, falando muitas coisas. Se essa pessoa ela for cristã, católica, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque ela, às vezes, já chega na igreja achando que nós estamos julgando, que nós estamos excluindo, que nós estamos atacando a existência dela. Lembra que eu comentei ontem que, hoje em dia, existe um discurso político-ideológico que apresenta para as pessoas a ideia de que o desejo define identidade, lembra? E aí, o que eles fazem lá fora? Se você tem um desejo homossexual, então naturalmente você é gay. E quem argumenta contra o desejo está indo contra a sua existência. É isso que eles ouvem lá fora.
Então, quando nós nos colocamos no lugar de tentar explicar o desejo, que ele é involuntário, que ele tem uma raiz, que ele expressa uma falta, às vezes a pessoa está tão embutida daquele discurso de que falar sobre o desejo é atacar a existência dela, que ela se arma de defesas e vai embora. Então eu preciso ter essa consciência de que quando eu for falar, eu preciso deixar claro para a pessoa que eu a amo, que eu quero o bem dela e que eu não estou atacando a existência dela. E aí, se houver alguma pergunta, eu explico por quê que falar sobre o desejo e falar sobre o comportamento não é um ataque à existência, mas a explicação, né, de uma desordem que, de alguma maneira, a afasta de Deus e faz mal para ela. Então, quando a pessoa é católica, ou não católica também, porque isso está generalizado, né, a gente precisa ter essa atenção entre desejo e identidade. Beleza. Segundo passo. O filho ou o agente lá, a pessoa que participa da sua pastoral, conversou com você e disse que é homossexual, se foi seu filho ou se foi alguém da paróquia que chegou até você e falou, precisa existir uma conversa imediata. E lembra que eu falei que a gente precisa ser estratégico. Essa conversa não é o momento de tentar convencer ninguém de nada. Essa primeira conversa, sabe o que a gente vai fazer? Ouvir. A gente vai ouvir, por quê? E não é ouvir só por ouvir, tipo, eu vou acolher, passar... Não. Eu vou ouvir dentro da estratégia de criação de vínculo, de mostrar para a pessoa que eu a amo, de mostrar para a pessoa que eu não estou interessado a forçá-la a viver alguma coisa. Naquele momento, eu estou ouvindo uma pessoa descrever a situação da vida dela. Vocês entendem? Porque, às vezes, quando alguém apresenta alguma realidade de pecado para a gente fica tão nervoso que a gente não espera a pessoa falar. A gente já está pensando em como a gente vai confrontar aquilo, como a gente vai dizer para ela que ela está errada. Então, não é abandonar a verdade, é agir com estratégia. Então, o filho falou que é homossexual, o sobrinho falou que é homossexual, ou alguém da sua pastoral falou que é homossexual, você vai marcar com essa pessoa uma conversa. Certamente essa pessoa vai achar que nessa conversa você vai tentar dissuadi-la a parar de ter aquele comportamento. Mas você está agindo como estratégia, como os jesuítas faziam. Lembra que os jesuítas não sabiam nem a língua dos indígenas. Eles chegaram, observaram o modo de vida deles, estudaram, né, a mitologia que eles viviam ali, os hábitos de vida, eles foram entendendo aquela situação. Por que que isso é importante? Lembra que lá no início eu falei que as pessoas querem duas coisas? Serem amadas e conhecer a verdade? É ouvindo a história de vida da pessoa que a gente vai entender aonde estão essas lacunas. Aonde faltou amor, aonde faltou amparo e aonde estão as lacunas no que diz respeito ao conhecimento da verdade. Porque se eu não ouço da pessoa o que ela sente, eu preciso saber o que é isso que ele está dizendo que é homossexualidade. Preciso entender, né? Porque às vezes o que ele está dizendo que é homossexualidade não é a mesma coisa que eu acho que a homossexualidade vira uma bagunça. Porque eu falo de um lugar do que a pessoa não entende. Né? Então eu preciso, tá bom, o que é isso que você está chamando de homossexualidade? Só para eu entender. Ponto. Depois, desde quando você sente isso? Né? Você vê que é a postura de alguém interessado. Não em alguém que tem vontade de sair vencedor de um debate. Não. Eu sou alguém interessado naquele coração. Quero conhecer aquela vida. Quero entender as lacunas de amor, as lacunas da falta de amor, de amparo daquela vida. Então, o que você sente? Quando isso começou? Né? E aí uma pergunta importante. O que você pensa sobre isso? Como é a sua relação com Deus a partir disso? Deixa a pessoa falar. Porque falando, ao ser ouvida, a pessoa vai entender que a sua intenção não é convencê-la. Você quer apresentar a verdade para ela, né? E isso vai acontecer em um momento, mas desde que a pessoa se sinta
com confiança em você. Você precisa ganhar aquele coração. Vamos seguir. E aí, nesse momento, não é um momento ali de fazer muitas intervenções, né? Momento de escuta. Pode ser que nessa primeira conversa a pessoa te fale assim: eu vou para o inferno? Ou será que Deus não gosta de mim? E aí, obviamente, que a gente dá uma resposta para isso, né? Mas a ideia é responder, orientar e entender que essa primeira conversa é a conversa da escuta, tá? Deixa eu seguir aqui. Peraí. Tá. Nessa conversa, a gente vai identificar, como eu falei, esses pontos, essas lacunas. E principalmente, gente, aquilo que está no coração da pessoa em relação a Deus e à igreja. Beleza? Por quê? Pode ser, por isso que eu falei, a primeira conversa tem que ser a conversa da escuta. Porque se eu não entendo como é a relação com Deus daquela pessoa, eu não sei aonde eu vou trabalhar, eu não sei aonde eu vou ajudá-la a entender aquilo que está mal compreendido. Porque, por exemplo, se a pessoa falar, Deus não me ama porque eu sou homossexual, eu sei que eu sou rejeitado, eu sei que eu tenho uma questão. Opa, eu já sei que num próximo momento eu preciso ajudá-la a entender que não, isso não é verdade. Que mesmo ela sendo homossexual, que Deus a ama, mas que existe um convite a todos nós de abandonarmos o pecado, que o pecado é a consumação do ato homossexual. Porque tem muitas pessoas que são católicas e procuram a terapia e que chegam dizendo isso. Ah, mas eu me sinto muito mal porque eu tenho o desejo homossexual, né? E eu acho que eu estou em pecado. E aí tem toda uma desconstrução de eu explicar que o desejo, ele passa a ser pecado quando a gente consuma, né? Ou quando a gente alimenta, quando a gente fica flertando com aquele desejo. Agora, você está na sua vida ordinária, você foi assaltado por aquele desejo, você não escolheu. Então, existem algumas questões relacionadas à fé, à moral, à relação com Deus, que eu só vou saber naquele coração se eu ouvir. Eu preciso primeiro ouvir para saber onde estão essas desordens que afastam a pessoa de Deus. Se eu não sou capaz de entender isso, eu não vou ter matéria para trabalhar. Eu não vou saber o como fazer. Porque, não sei se vocês repararam, mas é ouvindo a pessoa e percebendo aonde estão esses buracos e essas desordens que eu respondo aquela primeira pergunta. Opa, eu já sei como vou fazer para aproximá-la de Deus. Exatamente aonde há distorções da fé, da moral, dos relacionamentos humanos dela. É isso que é o como. Eu percebo que aquela relação com Deus não foi bem desenvolvida, ou a relação comunitária não foi legal porque a pessoa foi humilhada, porque a pessoa foi rejeitada, e aí eu vou precisar trabalhar esses sentimentos. Beleza, gente? Então é por isso que o primeiro encontro, ele tem que ser um encontro de escuta. Ou, quando o filho vem, a gente vai ouvir, vai acolher, vai deixar ele falar, vai tentar entender e, obviamente, marcar uma outra conversa. E aí, nessa conversa, olha a estratégia. Nessa outra conversa, a primeira conversa eu só ouvi. E aí eu vou dar um tempo ali de dias, vou tentar entender aquele coração, vou tentar entender as lacunas da fé, da relação com Deus, do afeto, o que a pessoa entende sobre sexualidade, o que a pessoa entende sobre corpo, o que a pessoa entende sobre amor. Eu vou colher esse material para aí sim chamar a pessoa para uma segunda conversa, seja o filho ou seja alguém da nossa pastoral. E aí, nessa segunda conversa, é apresentar para ela uma pergunta simples. Eu te ouvi, agora eu posso compartilhar com você aquilo que nós aprendemos enquanto verdade? Você se abre a isso? Na primeira vez eu te ouvi, agora eu gostaria que você me ouvisse. É possível? E aí, provavelmente, a pessoa vai aceitar. Por quê? Porque na primeira vez você não julgou, você não afastou, você não ficou num lugar de defesa. Você ouviu, falou, obrigado pela confiança, quero mais uma vez conversar com você. Por que você não vai lá em casa? Vamos fazer um bolo pra gente.
Você vai lá em casa, a gente tem mais um bate-papo, uma conversa. Evangelização, como eu falei, é um processo de educação, é um processo de dar forma à alma, é um processo de pastoreio. Não é só o padre que é convidado a pastorear, não. Nós, dentro das nossas pastorais, dentro da nossa comunidade, você imagina, gente, sei lá, tem paróquia que tem 3.000 paroquianos. Como que o padre dá conta de 3.000 almas? Né? Então, existe ali as funções de coordenação para ajudá-lo nisso. Obviamente que os coordenadores não têm uma dimensão muito ampla, né, de formação, mas uma pastoral de eu te ouvi, agora a gente vai comer um bolo lá em casa, e aí eu te apresento, compartilho com você aquilo que eu entendo enquanto verdade, que eu aprendi da fé, que eu aprendi da igreja, tudo bem. E aí é nessa conversa que a gente vai retomar exatamente aqueles pontos em que a pessoa apresentou que são as lacunas dela. Né? Por exemplo, se a pessoa diz, Deus não me ama porque eu sou homossexual, você vai falar, lembra que naquela última conversa que a gente teve, você falou tal coisa? Olha, não é bem assim não. É desse jeito aqui. Ainda que não seja compreensível para você, é desse jeito. E eu estou aqui para te ajudar a compreender tudo isso. Entendeu? Então, diante de cada lacuna, seja ela emocional ou racional, eu vou apresentando respostas para a pessoa, que não são respostas de você tem que aceitar isso e acabou. Não, são respostas de eu estou aqui, eu vou te acompanhar. É resposta de alguém que assumiu o pastoreio, o acompanhamento daquele irmão. Mike, mas eu não me sinto capaz. Então, vamos convocar mais pessoas para ajudar. Vamos conversar com o padre do que está acontecendo. Mas eu preciso ouvir, entender as lacunas emocionais, entender a questão lógica e nessa segunda conversa, terceira, quarta, quinta conversa, ir ajudando a pessoa a esclarecer essas coisas. Hoje eu tive uma conversa de tarde. Por que esse assunto é tão delicado? Hoje eu tive uma conversa de tarde com uma pessoa que me confidencializou que é homossexual. E aí, quando ela foi falando da história de vida dela, ela falou que sofreu um abuso sexual, né? Quando era criança, por muito tempo. E nós vimos ontem que isso pode gerar, né, algumas consequências ao ponto de criar uma raiz para o desejo homossexual. Então, a gente precisa dessa delicadeza. A gente precisa daquilo que eu falei lá no início, saber sofrer a demora da conversão das pessoas. Não dá para a gente querer que a pessoa se converta instantaneamente. É maravilhoso isso acontecer, mas eu preciso ali gradativamente ir conversando. À medida que a pessoa vai se abrindo, eu vou esclarecendo esses pontos da vida afetiva e da falta de compreensão da verdade no coração das pessoas. E aí nessa conversa, o que a gente... especificamente sobre o homossexual, a gente apresenta a visão do corpo e o amor no plano divino, a finalidade do ser humano e do ato conjugal, a finalidade dos órgãos reprodutores, tudo isso a gente vai apresentando para a pessoa, dentro de uma relação de amor, para a pessoa ou para o filho dentro de casa. A gente vai apresentando, né, que todos nós temos o chamado universal à castidade, que a amizade com Deus, a vida com Deus é o nosso maior anseio, é o maior desejo do nosso coração, né? Que nós temos pequenos desejos, alguns ordenados, alguns desordenados, mas o que o nosso coração mais almeja é a vida com Deus, né? Até então, isso tudo que eu estou falando pode ficar só no discurso, mas vai chegar um momento importante. E aí, nessas conversas, pode ser que tenham discordâncias, e está tudo bem. A gente não está falando com uma pedra, a gente está falando com um ser humano, que, como eu falei, existe um tempo para compreender a verdade, para compreender o amor de Deus. Nós não estamos impondo um modo de vida, nós não estamos dizendo como a pessoa tem que viver, nós estamos apresentando uma pessoa que vai amá-la de forma tão profunda ao ponto que vai fazê-la repensar como ela vive. Lembrando que, aquilo que eu falei, o desejo em si, ele não vai definir a identidade. Isso também precisa aparecer na conversa. E aí, no final dessa conversa, dessa terceira conversa,
tem algo que é fundamental que não pode faltar: a disponibilidade. Se você apresenta tudo isso, preenche as lacunas afetivas, a compreensão da pessoa, que a pessoa tem da verdade, jogou um monte de coisa, e você se tira de cena, como que a pessoa vai ter alguém ali para dividir as dúvidas, para dividir as questões dela, que vai gerar dessa conversa? Não tem como, gente. É dentro de casa, é na vida paroquial. Primeira coisa, a gente vai lá e escuta. Segunda coisa, depois de escutar, de entender as lacunas do desejo de amor e da compreensão da verdade, eu vou marcar um encontro com essa pessoa para desfazer essas desordens que ela foi entendendo. Seja da vida da fé, da relação com Deus, seja da vida emocional dela. Porque nesse meio tempo ela pode dizer, por exemplo, que foi vítima de abuso. E aí, como que eu trabalho isso com aquele coração? Então, preciso fazer esse movimento, mas eu também preciso me colocar à disposição de acompanhar essa pessoa. Ah, mas eu não sei o que falar, então vamos estudar, vamos rezar, vamos pedir a graça a Deus. E tudo isso que eu apresentei não é exclusivo da pessoa que é homossexual, gente. É de uma prostituta que começa a frequentar a igreja, né? É de uma pessoa que tem vício em substâncias que começa a frequentar a igreja. São realidades que, quando a gente senta para participar da missa, a gente não sabe do coração de quem está do nosso lado. Não é verdade? A gente não sabe. Eles vêm, eles frequentam, eles buscam a Deus. E aí nós precisamos ouvi-los, orientar, dizer, preencher essas lacunas e acompanhar, mostrar interesse por aquela alma. Gente, hoje, e aí eu caminho para encerrar, hoje as pessoas elas estão com necessidade de serem vistas. Qual é o erro dos pais em matéria de sexualidade? Por não saber falar ou por demorar muito para falar, às vezes, quando o filho apresenta um tema, o pai é rude, o pai briga e espanca o filho. Isso acontece, gente. Eu já peguei casos de pessoas que falaram: Mike, quando eu disse para o meu pai que eu era homossexual, ele me espancou. Em casa, me espancou. E aí esse pai, o que ele está fazendo com o filho? Quem está do outro lado acolhendo esse filho de 15 anos? É o mundo, gente. O pai devia ser essa pessoa de, meu Deus, vou ouvir o que o meu filho está falando, vou tentar entender o coração dele e vou colher tudo aquilo que eu, como adulto ou como mais velho na fé, entendo que está desordenado para ajudá-lo a colocar em ordem e fazer esse acompanhamento. E aí o pai vai lá, espanca, bate no filho. Né? Então, precisamos fazer aquilo que eu comentei no início. Agir com estratégia, ter um método. Como eu vou fazer? E essa pergunta se responde na escuta que eu vou ter da pessoa, conhecendo o coração da pessoa. Para encerrar, precisamos ajudar as pessoas e fazer duas perguntas. Quem vai acompanhar essa pessoa? Tem que ter alguém. Quem vai ajudar essa pessoa na fé? Tem que ter alguém. Não dá para essa pessoa ficar sem pastoreio. Beleza, gente? Eu preciso ser alguém ou indicar alguém que vai ajudar essa pessoa a lidar com aquele desejo, desenvolver ferramentas para lidar com aquele desejo, ter vida sacramental. Meu irmão, tá difícil para você? Eu vou te ligar todo dia às 6 horas para rezar o terço mariano contigo. Eu vou para a missa 3 vezes na semana contigo, mas eu estou com você. Né? Eu estou contigo. Não porque eu estou te apresentando uma ideologia, mas porque eu creio firmemente que Deus é capaz de te fazer tão completo e tão feliz que eu vou lutar esse combate contigo. Né? Fechando, tem uma outra situação. Ah, Mike, tem uma pessoa na minha pastoral que ela não falou comigo, mas eu fui lá no Instagram e eu vi que ela é casada, uma mulher que é casada com uma mulher e um homem que é casado com... Casado não, né? Vive ou namora com outro homem. E aí, primeira coisa que a gente já viu, eu vou criar vínculo com essa pessoa, eu vou me aproximar. Lembra de Jesus e Zaqueu? Jesus e a pecadora caída, né? Toda essa dinâmica que nosso Senhor tem de se aproximar, de ouvir as pessoas, né? Os fariseus ficaram escandalizados que Jesus sentava com os cobradores de impostos, né? E com as prostitutas.
E às vezes eu acho que a gente não está tão disposto assim a sentar com as prostitutas e com os cobradores de impostos, né? Mas enfim, Deus vai ajudar a gente. E aí, a partir do momento em que eu tenho consciência de alguém que não me falou, mas que eu sei que essa pessoa está em algum envolvimento homossexual, eu, a partir da criação do vínculo, eu vou sim me aproximar dessa pessoa e vou perguntar e vou me apresentar como alguém. Então, fulano, eu vi uma foto sua, eu vi você caminhando na rua, como que é isso para você? Lembra que eu estou falando dentro de uma relação de que já tem vínculo. Pelo amor de Deus, né? Você não vai chegar numa pessoa que você não conhece direito na igreja e vai falar isso. Ela vai sair correndo e vai te bater, né? Então, dentro de uma relação de vínculo, você se interessa por aquela vida. Quando isso começou, o que você sente, beleza? Para a pessoa ir te dizendo. E aí a gente volta naquela pergunta. Posso compartilhar com você, né, aquilo que eu aprendi, que a igreja ensina enquanto verdade, enquanto corpo, enquanto sexualidade? Se a pessoa dizer não, a gente vai respeitar. Mas a oração, a penitência, o jejum continua. É trabalhoso, mas a primeira coisa que eu falei hoje, as almas se ganham de joelhos. Então, é estratégia, a gente está criando estratégia, está criando método, mas não pode deixar de rezar. E aí, para encerrar, uma das coisas que ajudam é estudar. A gente precisa estudar, né? Então, hoje também eu trouxe os livros, não estou com eles aqui para mostrar a vocês, mas tem 2 livros aí à venda que, graças a Deus, pela graça de Deus, eu escrevi, né? Que é Ideologia de Gênero, o Canto da Sereia, está à venda, e O Cristão e o Desejo Homossexual. Esse do Cristão e o Desejo Homossexual é tudo e mais um pouco do que a gente conversou ontem e hoje. Lembrando que essas estratégias de evangelização, elas não são restritas para a pessoa que é homossexual, gente. Para qualquer pessoa, tá? Então, acho que é isso. Não vou me alongar muito, depois eu vou mostrar a vocês. Tá bom. Esse aqui, então, é o livro Ideologia de Gênero, o Canto da Sereia, que aí é onde eu explico o que é ideologia de gênero, linguagem neutra, gênero não binário, ideologia queer. Tá tudo aqui explicadinho. Mais uma vez, chegou um adolescente no EJC, chegou um adolescente no EAC, chegou alguém com esse tema, como que eu converso com ele? Eu nem sei do que ele está falando. É difícil. E aí eu preciso estudar. Eu lembro que uma vez, eu sou paroquiano da Matriz, né? Tem uns anos isso. Chegou uma jovem de 14 anos para fazer o EAC e ela falou que ela queria ser chamada pelo nome masculino e com pronome masculino, né? E aí, essas coisas já estão acontecendo, gente, dentro das paróquias, nas escolas. E aí, como a gente responde a isso, né? Então, tem esse livro. E o segundo é o tema do nosso encontro, né? O Cristão e o Desejo Homossexual. Vai entender a origem do desejo homossexual, como ele se constitui, as teorias, né, que explicam isso. A segunda parte vai explicar por que a heterossexualidade é natural. E a terceira parte é isso que a gente viu hoje, o método de acompanhamento. Então o livro tem 3 partes. A terceira parte é só como eu acompanho alguém, como eu ajudo alguém. A gente precisa saber como fazer. Beleza, gente? Não dá para esgotar o assunto hoje, assim como não deu para esgotar ontem, porque é muito amplo. Mas algo a gente já sai aqui do nosso coração, né, de hoje. De tudo que eu falei, se nós, e aí eu me incluo nisso, se nós sairmos daqui hoje interessados pela salvação dos nossos irmãos, a gente já ganhou a noite. Porque tudo isso, método e conversa e estratégia, só faz sentido se o meu coração olhar para o meu irmão e eu amar e eu querer vê-lo na eternidade. É isso que a gente precisa sair daqui hoje, entendeu? Voltar a pedir a Deus que o nosso coração queime pela salvação das almas, pela salvação das nossas famílias, pela salvação das pessoas da nossa paróquia, né? Que a gente não seja indiferente ao outro, que a gente enxergue as pessoas. Gente, é a última coisa que eu comento. Para mim é muito triste às vezes ver que quando eu entro numa paróquia, vejo uma pessoa chorando e não tem uma alma.
Uma alma que senta do lado e pergunta, meu irmão, tá tudo bem, quer conversar? Se a pessoa fala, não, não quero, amém. A gente precisa voltar a ter esse interesse pela vida das pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que a situação no nosso país não está uma maravilha, que a gente está tendo que trabalhar pra caramba, que a gente chega em casa exausto, cansado, mas o nosso amor por Deus tem que inflamar o nosso coração de amor ao próximo. Amém? É isso, obrigado pelo convite, foi uma alegria. Não sei se temos tempo, né, para perguntas, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Obrigado, gente.